Então vamos lá, esse é o Giro da Bolsa, programa semanal, as principais notícias aí do mercado financeiro na semana e hoje. Baguncinha. Hoje tristeza, depressão. Hoje o programa tá sensacional, vamos começar aqui com o nosso querido índice Bovespa. Fechou a semana com 3,27% de queda. 166.934 pontos. Maravilha. É uma tristeza, né? E o ETF, a UVP11, que replica o índice IAFD, né? O índice fundamentalista aí da UVP, ele caiu 2,55%. Determinada resistência, né? Em tempos de crise, mas é pouca também. Com R$ 115,87 de fechamento. Semana triste, né, o Ricardo? Sim, muito uma triste. Preocupação aí pro mercado brasileiro. Banco Central soltando uma ata de reunião que baixou os juros, mas muito dura ainda, né? Teve um silêncio sepulcral do Lula sobre a crise fiscal no novo programa de governo. Teve bancão americano cortando a recomendação de investimento no Brasil. Teve treta lá nos Estados Unidos que já tá afetando nossa bolsa também. A gente vai falar sobre tudo isso aqui no Giro da Bolsa. Mas o que a gente precisa entender hoje, né? Começar com a questão política. Eu sei que vocês não gostam, eu também não aguento mais. Mas é uma coisa assim, tá pegando bicho lá em Brasília. Não tem jeito não. Finalmente os últimos... Tá pegando bicho? Tá pegando bicho. É porque o bicho tava pegando tem tempo. Agora o povo tá pegando bicho. Já estão pegando ele já. E finalmente os últimos candidatos à presidência fizeram o registro no TSE. Inclusive, se você quiser conferir, né, todas as informações de gastos, etc, tá pensando em votar em algum deputado, a UVP fez um patrocínio aí pesado pro site Olhar do Povo. Você pode dar uma checada lá, que a gente prometeu que ia colocar os dados públicos aí, né, desses candidatos, gerar realmente um pouco mais de informação pro eleitor brasileiro, podemos chamar assim? Eleitorado brasileiro, maravilhoso. Eleitorado brasileiro, né? Que essa maravilha, entrega pra gente sempre um congresso sensacional. O Senado melhor ainda. Presidência da República é onde a gente não erra. A gente é bom de seleção. Vou ver se eu ajudo aí esse grande eleitorado nacional a ter mais informações, dar uma checada aí no Olhar do Povo. Tem já político querendo tirar do ar, então aproveita enquanto é tempo. Olhar do Povo tá aí. Site bacana, né? É olhardopovo.com.br, meu querido. Então, a gente com toda essa questão, bicho pegando, presidência, o pessoal fez o registro no TSE, tem gente que acabou fazendo errado, né? E como o Brasil não é um país para amadores, quase que o Flávio Bolsonaro não conseguiu fazer o registro. Por quê? Porque ele se filiou ao Partido Missão. Ele acabou filiando aí ao partido do concorrente Renan Santos, querendo montar uma chapa sem avisar o Renan, e que é um dos principais canais de direita aí, que faz críticas abertas, né, ao clã Bolsonaro. Então ficou um negócio meio sem sentido. O Flávio Bolsonaro ficou chateado, não gostou nem um pouco dessa gracinha de alguém filiar ele, óbvio que não foi ele, né, gente? E falou que isso aí é a armação do sistema para impedir a eleição dele. O Partido Missão também falou que foi vítima de uma fraude e até pediu para a Polícia Federal investigar o caso. O fato é que o Flávio acabou conseguindo fazer o registro pelo PL aí, depois de uma decisão do ministro Nunes Marques, do STF, que também mandou apagar esse vínculo dele com o Missão. Ficou claro aí, né, que se tratou de uma fraude, daí deixaram o Flávio Bolsonaro concorrer. Uma coisa muito complexa isso aí, né? Você filia qualquer pessoa. Agora, detalhe, isso aqui acontece não só com gente famosa. Inclusive, é bom você checar seu nome. Outro dia mesmo, chequei meu nome, né? E eu tava filiado a um partido aí. Um partido interessante. Quero relatar que não foi eu que filiei. Tem nada a ver com o fato de eu estar bebendo com o dono do partido no dia anterior. Ou um negócio tranquilo. Mentira, você não bebeu com ele não, mentiroso. Eu bebi sim, você não sabe que partido que eu tô falando. E o pior é que o Edson aqui já falou que a gente tem um partido muito claro, que é de extremo centro. Nós somos de extremo centro. Brincadeira, aqui é todo mundo de direita festinha. Então, todo mundo bacana, direito festinha. Menos o Cazé, que tem de mais um pouquinho pra esquerda. Mas é porque ele gosta muito de gatinha comunista. Às vezes tem que dar uma amassada em alguém. Não gosto, não. Então, gosta. Não gosto, gosta não. Que você tem experiência com isso. Então, para quem tava curioso também sobre o patrimônio declarado do Flávio Bolsonaro, a gente fez um vídeo, inclusive, mostrando o quanto cada candidato tem e como eles investem esse dinheiro. Agora apareceu o do Flávio também, e ele tem pouco mais de 8 milhões de reais. Lembrando que o irmão dele, o Carlos Bolsonaro, que está tentando ir para o Senado, declarou um patrimônio de 2,8 milhões, né? E lembrando também que o patrimônio do Lula é de 4,7 milhões de reais, mas sem detalhar os ganhos com a empresa LILS, que é por onde o Lula faz as palestras dele lá. Eu queria só ser dono dessa empresa. Empresa de filmes não tem, né? De filme eu não tenho, Dark Horse. E no tocante aí, né, ao que interessa para a população, que é o plano de governo dos dois principais candidatos, a gente viu o Flávio Bolsonaro repetindo algumas ideias do pai dele, falando de tolerância zero com facções criminosas, de impor limites pro STF, de fazer um tesouraço nas contas públicas, inclusive cortando não só as despesas, mas também os impostos, e voltando com aquela ideia de ter um teto de gasto em vez de um arcabouço fiscal que foi criado pelo Andrade aí. É engraçado que todo mundo fala nessa ideia do Bukele, né, de tolerância zero pro crime e da coisa toda, mas parece ser uma coisa de difícil execução aqui no Brasil, né, porque quando a gente vai olhar, ninguém conseguiu fazer
nada com as facções criminosas, se é que tentaram em algum momento. Eu assisti outro dia um documentário da BBC falando sobre a situação do Bukele, e é muito engraçado porque a BBC, ela tenta dar um viés ali que o Bukele não tá respeitando os direitos, né, humanos ali e tal, e aí eles vão entrevistar a população e é muito bom que eles não conseguem achar nenhum cidadão que é todo mundo é favorável. Aí é muito bom. Aí mesmo com esse apoio todo, aí eles procuram um único cara que fala que, não, mas tem todo tipo de violência. Então, mas a violência piorou na cidade? Não, a violência em si da cidade não, mas também quando um político manda no país inteiro, a violência. É um documentário muito interessante, porque obviamente, né, gente, a BBC tá tentando ali trazer uma discussão saudável, qual é o limite dessa coisa de prender todo mundo, né? Não, e é porque a prisão realmente é absolutamente desumana, né? É loucura. Mas isso é certo. Se você não quer ir pra lá, é só não se afiliar com facção criminosa. É, só não roubar. Não quer ir pra lá, não rouba, não mata, que você não vai pra lá. Pronto, Se ele soubesse que ele ia acabar preso, ele tinha defendido o melhor direito pros presidiários. Isso aí ele e o Lula. Esse documentário é interessante, cara, porque tem uns pontos ali meio complicados. Porque, por exemplo, o governo admite ter prendido 8 mil pessoas errado. É meio né? Imagina, você tá de boa andando. Pô, é metade de Canarana. Cara, mas é loucura. Quando você pensa 8 mil, parece um número pequeno. Mas quando é você na cadeia, é loucura. Então, assim, é lógico, né? Os resultados foram bons. Tem que ver isso aí. Se me prendesse, eu ia ficar... Me prender por acidente, velho. Você prendeu uma pessoa que não fez nada, acho que é um dos piores crimes que existe no mundo, né? Porque você imagina, você tá ali de boa, você tava só andando na rua. Comendo um pastel ali. Comendo meu pastel, o cara chega desde preso. É foda isso aí, cara. Assiste esse documentário, achei bem legal, cara. Assim, você vai ficar do lado do Bukele, obviamente, não tem como defender a BBC nesse documentário, mas ao mesmo tempo, a TV inglesa faz propaganda no mundo inteiro. É muito interessante, um conteúdo muito bacana. Voltando a falar aqui de crime organizado, plano de governo. Crime organizado não, né? Totalmente diferente. Do lado do Lula aqui, ele tá com o mesmo discurso de sempre, falando em retomar o crescimento do Brasil, ajudar os mais pobres, setembro muito grosso. Falou do fim da escala 6x1 e de defender a soberania do país. Mas a maior surpresa foi ele ter esquecido ali de falar da crise fiscal e do corte de gastos, que com certeza vai ser um dos principais temas, se não o principal do próprio governo. Mas sabe que dessa vez a esquerda tá lascada? Vou te dizer por quê. O Lula, normalmente, quando tem outro candidato de esquerda disputando a eleição, ele tende a fazer uma eleição mais de esquerda. Então, o pessoal que é de esquerda no Brasil, pela primeira vez, eles não tem quem votar. Porque assim, o Lula, ele começa a falar umas coisas pra galera. Não é que ele vai fazer, não. Aí começa, que sei lá o quê, que sei lá o quê. Dessa vez, só tem o Lula. Ah, não, Raul, tem como é que é o nome da Samara? Tem uma moça de algum partido desses... partido que, sei lá, 30 pessoas conhecem. Então tem uma dela. Como é que é o nome dela aí? Samara Martins, da União Popular, da UP. Isso é partido mesmo? Tem o Rui Costa Pimenta, do Partido da Causa Operária. Augusto Cury. Cara, por que esse povo se candidata, né? O Hertz Dias também do PSTU. Mas assim, são candidatos tipo, meio figurativo, né? Não é um negócio que vai dar muita coisa. E aí, quando tem esses candidatos mais relevantes do lado da esquerda, o Lula fica mais à esquerda. Agora, nessa eleição, ele tende a ficar mais de centrinho mesmo, né? Mais tranquilo, vai falar pouca coisa, é o Lulinha Paz e Amor. Ele falou que não quer o Lulinha Paz e Amor, que ele quer o Lulinha Problema, mas vai ser o Lulinha Paz e Amor ali. E outra surpresa, essa do lado do Flávio Bolsonaro, foi a escolha do vice, que acabou ficando com o deputado federal Alfredo Gaspar. É palhaçada, né? Isso aí. Era quase certo que seria uma mulher, né? Talvez até a Michelle Bolsonaro aí. Mas não. A Michelle Bolsonaro também queria uma mulher na chapa, mas disse que vai apoiar essa chapa com essa escolha puro sangue aí, com os dois nomes do mesmo partido. Aliás, a Michelle fez questão de mostrar que tá tudo bem entre ela e o Flávio Bolsonaro, postou uma fotinha com ele segurando um quadro do Jair Bolsonaro e falou que toda família tem os seus problemas, que nenhuma família é perfeita, mas que no fim fica tudo bem. É verdade. Minha família mesmo, o pessoal vive brigando. Minha família gosta de brigar em novembro pra fazer as pazes em dezembro, perto do Natal. O Natal fica bonitão. Todo ano minha família faz isso. A sua família aqui faz esse tipo de coisa, eu comentei também. É sério, meus tios, eles brigam, aí eles fazem as pazes ali próximos do Natal, mas bem na beirola, pra você ficar naquela incerteza se o Natal vai acontecer todo mundo junto. O que é um grande evento de família pra gente. Um abraço pra minha tia, que não arrumou a confusão dela ainda desse ano. E meu tio também, que não inventou a confusão. Um abraço. Espero que vocês consigam manter a tradição familiar em dia. E a expectativa agora é pro início dos debates entre os presidenciáveis. Vai ter até no Flow, viu? Flow Podcast. A gente já viu uma prévia com o Tarcísio Andrade em São Paulo. E pelo que o pessoal do PT tá falando, o Lula até pode aparecer nos debates. Mas vai depender de como é que tiver a agenda dele no dia, né? Capaz de você ter outro compromisso mais importante. Pô. Eu tô igual o Lula. Dependendo do debate, eu não quero ir, não. E um dado curioso que saiu nessa semana veio da pesquisa do Poder Data, mostrando que apesar do Lula ainda estar liderando nas pesquisas, 45% dos eleitores brasileiros se identificam como de direita ou centro-direita. Só 29% disseram que são de esquerda ou centro-esquerda. Mas quem é que é de esquerda hoje em dia, gente? Pelo amor de Deus. E outra pesquisa
Essa da Quaest aí mostrou que 1 em cada 5 eleitores só decide quem vai votar na última semana. Também me enquadro nisso também. Fato é que essa tem tudo pra ser mais uma eleição decidida voto a voto. E não por acaso, porra nenhuma. Isso aqui é o Deras, ele gosta muito do povo Bolsonaro, não tem condição. Voto a voto. O Flávio Bolsonaro vai ganhar a eleição agora. O próprio Bolsonaro perdeu pro Lula faz 4 anos. Você não quer admitir que esse daí tá fudido? Não. O país tá fudido. Quem vai ganhar isso aqui é o quê? O Zema? Vai ser decidido voto a voto. Renan Santos. Ô, Ricardo, me fala o seguinte, você acha que isso aqui vai ser uma eleição disputada, acirrada? Com certeza, absoluta. Vai ser o segundo turno ali que, pô, 50 a 50 e pedacinho. Não tenho dúvida disso. Você tem dúvida? Fala aí, gente, vocês acham que essa eleição vai ser disputada voto a voto? O Fábio Bolsonaro tá dançando na eleição. O cara não sabe nem se candidatar direito. Não, e eu até simpatizo com a ideia dele vencer essa eleição aí, porque poderia ser uma coisa negócio, o teto de gasto tá prometendo, mas que pariu, velho. É dancinha na eleição. A que ponto chegamos? Aí ele briga com a Michelle Bolsonaro e faz as pazes agora. É um negócio complicado. Ô Flávio, se você quiser vir aqui dar uma entrevista aqui, a gente até tenta te ajudar. O Lula quiser vir também, a gente tenta ajudar também. Porque aqui a gente não é partidário, não. Quem quiser vir aqui, a gente ajuda. A gente vai fazer o melhor pra vocês. Mas eu, sinceramente, eu tenho pouca ou quase nenhuma fé que o resultado dessa eleição aqui vai ser muito diferente do resultado da eleição anterior, sinceramente. Não, tudo pode acontecer. 2 meses é muita coisa, né? O Lula pode aparecer, fazer uma live de samba canção, pode aparecer. O Nicolas pode falar alguma groselha aí, pode dar um barato. O Renan Santos pode subir e chegar no segundo turno. O Augusto Cury tá vindo forte. Caiadão da Massa, pô, daqui a pouco ele acerta aí alguém, fala alguma coisa que, pô, pega uma veia boa. Você viu a entrevista do Caiado no Globo News? Aquilo ali foi pipocado. Aí, meu Deus, nossa senhora, cara, que situação. Ele precisa de um media training, né? Nossa, cara. O Caiado, pra mim, o melhor que ele podia fazer é aparecer no cavalo e meter o louco. Bandido bom, bandido morto, começa a mostrar os números aqui, mostra a Rotan trabalhando, faz igual a polícia 24 horas, entra dentro da viatura, sai prendendo os outros. É o que dá pra fazer, não tem muito o que fazer não, cara. O Caiado quiser ajuda aí pra fazer esse media training aí, a gente consegue ainda. Nada que... Pô, é caro pra eu poder ajudar nisso aí, viu? Nada que não sei o que eu vou querer, não. Peço depois. Quando você virar presidente, a gente conversa. E não por acaso, né? O presidente Lula tá fazendo de tudo para reatar os laços com os nossos excelentíssimos parlamentares. Que melhorar essa dicção, Raul. É porque eu tô de aparelho. Nessa semana, ele trocou uma ideia com o presidente do Senado, Davi Alcolumbre. Essa conversa, que segundo a imprensa, foi mediada pelos ministros Alexandre de Moraes, né? E o Cristiano Zanin. E aí depois parece que tudo ficou numa boa. Alcolumbre saiu felizão e até se comprometeu a voltar atrás e destravar a votação do fim da escala 6x1 e da PEC da segurança pública, que estão entre a prioridade do Lula aí, né? Então, a prioridade de todo mundo que quer se reeleger, né? Mas o que tá rolando na boca miúda é que eles evitaram falar da próxima escolha aí de ministro do STF, né? Porque é um tema que divide o interesse dos dois. Vamos deixar abaixo, deixa isso pra lá, deixa Nengue. Depois a gente conversa sobre isso, é mais ou menos não isso. Não vamos falar sobre Bessias, não vamos falar sobre Rodrigo Pacheco. É igual o casal que depois de 6 meses separado volta, né? Tem que evitar falar muita coisa pro relacionamento ficar duradouro, porque se começar a fazer o remap, aí lascou. É isso. Isso aí não dá, né? Olhando um pouco lá pra fora, a gente teve também mais um capítulo da crise diplomática entre o Brasil e os Estados Unidos. Dessa vez com o Lula abrindo formalmente um processo de reciprocidade com relação ao tarifaço do Trump, inclusive notificando quem? O governo americano. E isso bota mais lenha na fogueira nesse comecinho de campanha eleitoral. Tá pouco. Que começa hoje, em todo o Brasil, nesse domingo agora. O Lula tá usando o tarifaço para defender que o Brasil não é pouca coisa e que ele vai ter que bater de frente com o Trump, Donald Trump. A verdade é que o governo americano ficou meio que refém do Brasil nessa questão do tarifaço. Eles tiveram que isentar uma lista enorme dos produtos brasileiros para não afetar a inflação deles. Em setembro vai entrar o grosso, que inclusive deu uma desacelerada agora em julho. Eu gosto muito de um relato também sobre desaceleração da economia. Queria colocar esse vídeo para vocês aqui, um vídeo muito especial. Uma jornalista famosa no Brasil, que é a Miriam Leitão. Quero botar aqui. Miriam Leitão estava explicando a diferença entre o sentimento de inflação do povo brasileiro e a inflação de verdade. É que os números nem sempre coincidem com a sensação. Às vezes você tem a sensação de preço alto, sensação de carestia, mesmo quando os índices estão mostrando queda. Olha o pior, gente, é que conceitualmente não tá nem tão errado, não.
É porque, assim, a inflação desacelera. Mas é porque, tipo assim, continuou aumentando. Então, por exemplo, você tinha um pãozinho, ele tava a R$1,30, ele vai estar a R$1,31. Mas é que do jeito que tava indo, ele poderia estar a R$1,60. Quando você tem que defender um político, é muito difícil você falar de economia. É muito complicado. Todo aí nossa compaixão a Miriam Leitão. Então, essa desacelerada toda da inflação americana, etc., já foi suficiente para o mercado rever as apostas aí de uma alta dos juros, que é um fator que vem ajudando a derrubar a Bolsa Brasileira. Porque quanto mais alto o juro é por lá, menos atrativo fica investir num país que a gente chama de quê? Emergente não. Detergente. País em desenvolvimento, como o Brasil. Essa lógica, junto com toda essa questão de política, de risco fiscal, foi tirando o capital estrangeiro da nossa bolsa nesses últimos pregões e o Ibovespa acabou sofrendo 9 quedas seguidas, né? Que é extremamente raro, que significa 280 bilhões de reais a menos no mercado aí, em coisa de 2 semanas. Isso aqui foi ruim pra gente. Eu vou até contar pra vocês uma coisa triste na semana. Nossos investidores aqui, eles têm muito dinheiro em bolsa, né? Então, quando cai, eu fico triste. O pessoal perde um dinheiro, tem que comprar muito, tem que investir mais, que é uma delícia, uma maravilha. O pessoal fica chateado de ter que comprar na baixa, né? Puta. É claro que isso tem muito a ver aí com o petróleo que voltou a subir com essa instabilidade dos conflitos entre os Estados Unidos e o Irã. Tem um reflexo da decisão do JP Morgan também, né? De cortar a recomendação das ações brasileiras de compra para neutra. Mas investir no C6 se vocês quiserem, né? E também esse comunicado mais duro do Banco Central, que mesmo derrubando a Selic para 14% ao ano, deixou claro que o fiscal é um risco real para o Brasil. Tá? E que mesmo com a inflação um pouco mais controlada, o Copom não vai poder cortar os juros na canetada. E aí o resumo de tudo isso você vê aí na tela. Bovespa caindo forte, bolsas americanas um pouco mais estáveis, dólar em R$5,22, Bitcoin e o Ethereum também fechando no vermelho. O que a gente repara com tudo isso? Eu fiz até um vídeo essa semana falando sobre as grandes oportunidades que a gente tem. Né? Você encontra ali um Banco do Brasil com 190 bilhões de valor patrimonial, sede física, carros, tudo quanto é coisa. Uma marca que vale muito dinheiro, banco com muito dinheiro na conta, lucrando 21 bilhões no ano, ao mesmo tempo que ele está valendo 100 bi, ou seja, quase metade, né, do que ele vale, do que ele tem de patrimônio, né, nem do que valeria uma marca, etc. É uma abstração. Quando as coisas começam a cair, o mercado fica louco da cabeça. Todo mundo começa a vender coisas sem nem saber o que está acontecendo. Porque eu falo para vocês desde que eu comecei o canal aqui. Na hora que você fala qual que é a lógica do mercado, parece uma coisa muito objetiva. Você vai comprar aquilo barato, e vai segurar nas altas, não é isso? Isso. Simples. Só que o buy é muito fácil, que é o comprar. O difícil é o tal do hold. Difícil é o hold. É muito difícil. Chega nesse momento, o pessoal vende mesmo. Eu fiz esse vídeo, tem lá o pessoal falando. Olha que comentário interessante aqui. E é uma dificuldade intelectual mesmo. É uma coisa muito complexa. Não é chamar a pessoa de burro, não. Olha a inteligência do nosso gulinho aqui. Ele falou, todo mês as ações estão de graça. Há 3 anos. Não sabe nem escrever o há 3 anos, né? É dificuldade. Se você pegar, quanto tempo era 3 anos atrás? 2023. Se você pegar 5 anos atrás aqui, volta aqui para 2023, o Gulinha, você voltar para janeiro, imaginando, sei lá que época que ele quer falar, você até agora teria tido 50% de ganho, né? Em 3 anos. Se você pegar aí e dividir 50,50, dividido por 3 anos, o Ibovespa rendeu 16,83% ao ano. Então, nem nesse exemplo do Gulinho, né? Porque as ações brasileiras estão baratas há muito mais tempo que isso, mas nesse exemplo do Gulinho, por exemplo, você repara que na prática não, que as ações não estão baratas desde sempre, que elas estão muito mais caras do que estavam em 2023. E uma coisa que acontece é o seguinte, não vai voltar mais para aquele patamar. Quando você vai comparar preço, valor patrimonial, etc., você vai ter uma diferença da diferença entre o preço das empresas de fato e o lucro delas. O que acontece é que o lucro cresceu bem desde esse período e, ao mesmo tempo, as ações não decolaram. Então, se você quiser não ser um gulinho na sua vida, aprender a tomar decisão de investimento baseada em evidências, em dados, o que você pode fazer? Entrar aqui, ó, alvp.com.br. Tem turma nova começando no final do mês de agosto agora. É uma turma histórica, porque a gente está bem perto aí de um momento que vai ser emblemático para a história da UVP, muito emblemático, que é subir nosso próprio aplicativo. Tá chegando, ninguém sabe quando. Entre hoje e dezembro, vai acontecer. Tá chegando. E aí o pessoal que estava com a gente desde sempre vai ter os benefícios. Quem não tava, a porta do céu é estreita. Não entra todo mundo. Então, vai lá. E agora a gente vem aqui, ô Casimiro, para um momento que... Às vezes é um pouco constrangedor. É constrangedor. Eu queria que você fosse um cara mais tranquilo. O que é uma rapidinha, Casimiro? Raul, uma rapidinha é aquele momento que você tá ali, fez seu serviço, acabou rápido, você pode considerar uma rapidinha. Aí a moça, você olha pra cara da moça, ela não tá muito feliz. Você olha pra ela e fala assim, gostou do trailer? Semana que vem eu te mostro o filme. Então
Então o negócio é o seguinte, rapidinho nada disso não. Esse programa tem que virar um programa sério. Por favor, né, Raul? Por favor. Da família brasileira, né? Isso aqui, esse rapaz é imoral. Uma notícia que não é nem irrelevante ao ponto de ficar fora do programa, nem relevante demais também ao ponto de ganhar um destaque. O Banco do Brasil lucrou 3,9 bilhões de reais no segundo trimestre de 26, acima das expectativas do mercado e com alta de 3% na base anual. Apesar disso, teve uma piora aí onde? Na inadimplência, né? Principalmente no agronegócio, que acabou derrubando as ações. O banco também anunciou um pagamento complementar aos acionistas de 585 milhões com JCP. Então, 8,56% de queda na semana, a R$ 18,38. Que delícia, hein? E o banco BTG Pactual registrou um lucro líquido recorde aí de 5,1 bilhões entre abril e junho. Posso pedir um aplauso? Obrigado. Maravilhoso. Que isso, hein? E manteve uma ótima rentabilidade, com ROI de quase 27% no período. Já o Nubank também teve um lucro recorde. Muito bom, parabéns. De mercado, atingindo pela primeira vez a marca de $1 bilhão no único trimestre. Olha só, rapaz, $1 bilhão em um trimestre, hein? Que lucrão, hein? E o ex-dono do Banco Master, o Daniel Vorcaro, contratou mais advogados para tentar aprovar uma terceira versão da delação premiada na PGR e na Polícia Federal. As duas primeiras propostas de defesa tinham sido rejeitadas por falta de provas e de informações novas. Ô Vorcaro... Quiseram fazer uma delação match fofo, o pessoal falou aqui, não. Ou delata tudo, não delata nada. E o CEO da Meta, o Mark Zuckerberg, publicou um manifesto defendendo que a inteligência artificial deve ser acessível a todos e não concentrada em poucas empresas. Foi uma indireta para os concorrentes aí, como a OpenAI, dona do ChatGPT, e uma clara disputa pelo futuro da inteligência artificial, querendo entupir de anúncio esse... Não, animal não tem nada a ver com isso. Esse... Filho da mãe dele. Torcedor do Goiás. Torcedor do Goiás. Você deve torcer pro Goiás. Certeza. Você tem cara de torcedor do Goiás. E a justiça síria condenou a pena de morte aí o ex-presidente Bashar al-Assad pelos crimes de guerra contra a humanidade, incluindo assassinatos, prisões arbitrárias e tortura. Assad está exilado na Rússia desde a queda do regime dele por um grupo rebelde em 2024. E para fechar aqui o programa, a gente traz algumas notícias realmente relevantes. O Conselho Nacional de Justiça, o CNJ, afastou um juiz flagrado bebendo vinho e fumando durante uma sessão de julgamento do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Mas afastou pelo quê, gente? Pô, ele tá bebendo numa audiência, mano. Caramba, eu não posso beber um vinhozinho na audiência. Enquanto eu julgo a vida de alguém. Não, mais beber não pode, não. Tem até que rever o delas. Eu já vi ele bebendo cerveja aqui do meio do expediente. Mas aí você não é juiz? Nem eu. Ué, mas você faz trabalho sério, irmão, querido. Mas não sou juiz. Outra que bebe durante o expediente, olha lá. Casé bebe. Casé. Eu não bebo, não. Já vi várias vezes. Edson, eu não vou nem falar nada. Não, Edson, eu não vou nem falar nada porque é sócio antigo. Você tem um programa que bebe ao vivo, irmão. É chá. Eu mesmo, nem de bebida eu gosto. Você sabe que isso aí é cachaça, né? Eu não bebo. Só te lembrando que isso aí é Isso cachaça. aqui não é. Não é. Água. É ficção, isso é feito. É IA. Aí, ó. É IA, mano. Isso aqui é IA, rapaz. Tá doido? Ô, dá um golinho desse Meu aí. Deus do céu, o cara tá tomando cachaça no gole. Eu vou dirigir. E vazou uma foto aí de uma festinha privada numa piscina com vários deputados e senadores. Mas o pessoal imagina que os deputados não participam de Não, festinhas? o pior não é isso. O pior é a galera que tava. Tava o Ramage junto com gente do... Tipo... Tudo junto? Na mesma piscina, rapaziada. Você não tá entendendo. Meu Deus do céu, esse mundo é uma fraude, hein? Mas às vezes você vai num lugar, né? Tá lá o pessoal já, você fica ali com o pessoal. Você chega num tá lá o pessoal. Brasília é pequeno. Você chega num Quengarau, tá lá metade do pessoal. Tem o que fazer. Você vai fazer o quê? Você vai embora? Que é isso também, né? Vamos respeitar o trabalho das moças. E 210 estatuetas douradas do Mozart foram furtadas na Áustria. Quem tiver uma pra vender, eu tenho um amigo que poderia ter interesse. Cara, você tá muito errado hoje. Mas é porque... Você bebeu, você falou que você quase cometeu um crime aí. Mas o que? Eu tô falando que... Querendo comprar peça roubada. Roubada não, roubada não. Ele tá fazendo isso pra poder delatar. Pra devolver, ué. É isso. pensamento. Pra devolver pro governo da Áustria. Você tá preocupado com o governo da Áustria. Engraçado, né? As pesquisas que coletam votos online mostram o Renan Santos muito acima. As pesquisas que coletam um voto presencial mostram ele um pouco abaixo. Será qual que vai dar o mais certo a metodologia? Pra mim é Rui Costa Pimenta sempre aqui, ó. Zema. Cara, é votar na Clariana Barão, né? Claro. Do Democracia Cristã. Primeiro eu quero ver os debates e entender quem tem propostas aqui pro extremo centro, né? Que é nosso Isso. posicionamento político. Pra ver quem Estamos vai construindo nossa plataforma de Como é que campanha é? agora. Extremo centro é conservador? conservador nos costumes e ateu na economia.